Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. E eu queria citar aqui para você Salmo 34, versículo 7, que vai dizer assim: que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Que nessa manhã os anjos do Senhor possam acampar ao seu derredor e trazer todo o livramento que você venha precisar durante esse dia. Mas nessa devocional de hoje, eu gostaria de compartilhar com você Mateus capítulo 5, versículo 3, que vai dizer assim para nós: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo, assim como os subsequentes, vai nos desafiar a gente a viver e alinhar, né, a nossa vida com os valores do reino de Deus, buscando, né, no nosso Deus a sua justiça, o seu amor e vivendo uma vida de humildade em todas as circunstâncias da nossa vida. Esse versículo, né, e o subsequente vai nos desafiar, né, a buscar uma felicidade não nas coisas desse mundo, mas viver com um propósito, confiando no nosso Deus, né, e se relacionando com Ele, porque só Ele é que pode trazer a felicidade que eu e você precisamos nesse mundo. Eu quero dizer também que o versículo vai dizer para nós: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No reino de Deus não existe pessoas arrogantes, soberba, autossuficiente, mas lá existem pessoas que conseguiram enxergar, né, o seu estado pecaminoso, a sua imundícia, e eles conseguiram ver e enxergar que sem a presença do nosso Deus, eles estariam falidos, eles estariam ali, né, longe da presença do nosso Deus. Né? Como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías ele contempla a presença do nosso Deus, ele diz: ai de mim, porque eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, pois habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o nosso Deus. Eu sou pecador, né? E a palavra de Deus diz que quando ele reconhece o seu estado pecaminoso diante da santidade do nosso Deus, o anjo do Senhor vem e coloca uma brasa viva na sua boca e purifica a vida de Isaías, né? E aí ele consegue ouvir a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nesta manhã Deus possa trazer a existência no meu coração, no seu coração, né, essa dependência em relação a Ele. Né? Como diz lá no livro de João 15, versículo 5, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. É dessa maneira, meu irmão, sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Nós precisamos entender isso. Bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não há nenhuma promessa na Bíblia para os arrogantes, para os soberbos, para os orgulhosos. Pelo contrário, né? Somente há promessas para aqueles que se humilham na presença do nosso Deus, né? Que reconhece ali o seu estado. É como aquele fariseu e publicano que foram à casa do Senhor a orar, a buscar o Senhor. O fariseu, ele começou a se justificar que ele fazia isso, fazia aquilo outro, né? Mas o publicano, quando chegou a vez dele, ele se humilhou. Ele nem conseguiu levantar os seus olhos ao céu, dizendo, né, mostrando qual era o seu estado de pecado, qual era o seu estado, né, ali
né, vivendo, que ele queria viver na dependência do nosso Deus. E a Bíblia diz que ele saiu o quê? Justificado. Né? Que nesta manhã eu e você também venhamos alinhar a nossa vida e reconhecer que sem o Senhor a gente não pode nada. Né? Sem mim, como Jesus disse lá em Mateus, lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Né? Isaías não, mas Davi também foi um outro homem que reconheceu o seu estado, né? E ele se humilhou. Lá no livro de Salmos 51, versículos 17, ele vai dizer assim, que o Senhor, né, que ele não vai desprezar um coração quebrantado, um coração compungido, Deus não despreza. Ele se humilhou, ele reconheceu o seu estado e ele recebeu o seu perdão, ele recebeu ali a graça do nosso Deus. Que nessa manhã eu e você também venhamos receber, né, a graça do nosso Deus, que nós possamos pedir por Senhor, né, nessa manhã, Senhor, me ajude a andar em humildade, a alinhar a minha vida com os valores do reino de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia.